Então vamos lá? Isaías 64:4. A palavra do Senhor diz assim: Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Aleluia. Irmãos, já tem um tempo que Deus tem falado muito comigo a respeito de espera. Quando a Kelly me mandou mensagem fazendo convite para estar pregando aqui hoje, né, para estar compartilhando com vocês algo do coração de Deus, eu falei: ô Senhor, o que eu vou compartilhar, né? Eu não tenho nem uma mensagem assim no gatilho. E logo Deus ministrou ao meu coração de que eu deveria compartilhar aquilo que eu tenho vivido com Ele nos últimos tempos. E quem caminha comigo, me conhece, né, convive um pouco mais de perto, sabe que nos últimos anos, Deus tem trabalhado muito ao meu coração a respeito desse tema. E especificamente aí nos últimos meses, né, e ainda estou vivendo um processo de espera, aguardando no Senhor por algo que eu não sei, mas eu sigo confiando de que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E a espera, ela é um desafio para muitos de nós, se não para todos nós. A gente tem um péssimo hábito de ser ansiosos por natureza. E quando a gente fala sobre ansiedade, antigamente era algo que nos assustava, né? Ansiedade, depressão, você ficava: meu Deus, ansiedade, depressão. Só que nos dias de hoje, isso já está tão normal que a gente não se assusta mais quando a gente ouve falar sobre esse tema. Não somente no sentido de um transtorno emocional, né? Mas também de um sentimento que a gente carrega conosco. É algo que praticamente tem acompanhado aí todos os brasileiros, né? Tanto é que existe uma pesquisa que diz que o Brasil, ele é líder no mundo em prevalência de transtornos de ansiedade. Olha só, né? Isso significa que cerca de 18 milhões de brasileiros sofrem desse transtorno. Só que existe um dado ainda mais alarmante, porque além de jovens e adultos estarem tendo esse tipo de transtorno, atualmente as crianças estão sendo acometidas por isso também. Conforme o tempo vai passando, é mais cedo a idade em que você consegue ter o diagnóstico de ansiedade. As crianças, elas já estão precisando ir em psicólogos, psiquiatras e entrar com medicamentos para tratar essa doença, tanto quanto os adultos. E isso decorre do fato de que pais estão ansiosos, né? Hoje a gente está aí no culto à frente, que a direção é dos casais, né? E a gente observa que pais ansiosos geram filhos ansiosos. Uma família ansiosa gera uma sociedade ansiosa. E você ter uma sociedade ansiosa é um presente para Satanás. Porque ele se apodera dessa situação e começa a destruir famílias e afastar pessoas cada vez mais do propósito que Deus instituiu para que elas estivessem aqui na terra. Toda vez que você deixa a ansiedade tomar conta do seu coração, mais distante você vai estar daquilo que Deus tem para você. Glória a Deus que nos dias de hoje nós temos profissionais, nós temos remédios que nos auxiliam. Mas em muitas ocasiões, só isso não é necessário. Na verdade, em todas as ocasiões, só isso não é necessário. Nós que somos espirituais, nós discernimos aquilo que é espiritual. Aquele que é carnal não tem como entender aquilo que é espiritual. Mas nós que temos a mente de Cristo, nós passamos a entender que tudo aquilo que nós vivemos nessa terra tem relação com o nosso espírito, alma e corpo. Tudo aquilo que está ligado na terra, está ligado no céu. É isso que a palavra diz para nós. Então, todas as vezes que uma enfermidade comete o nosso corpo físico, as nossas emoções, o nosso psicológico, isso vai afetar a nossa vida espiritual também. E o objetivo de Satanás, quando ele traz uma enfermidade, que ele permite que uma enfermidade se apodere de nós, ele começa a potencializar isso na nossa mente, para que a gente comece a se afastar do Senhor.
E é isso que tem acontecido na atualidade, com dados tão alarmantes com relação à ansiedade. Quanto mais ansiosos nós estamos, menos nós conseguimos esperar pelas promessas do Senhor. Quantos de nós abandonamos a Cristo no meio da caminhada, porque a gente não consegue esperar com paciência aquilo que o Senhor tem para liberar sobre as nossas vidas? Quantos de nós desistimos porque a gente começa a olhar para a vida da outra pessoa, vivendo promessas e pensando, quando vai chegar a minha vez? Nunca vai chegar, então eu abandono a Cristo e eu vou viver segundo as paixões da minha carne. É isso o desejo de Satanás todos os dias, quando ele potencializa um sentimento ansioso dentro do meu e do seu coração. Fazer com que você não consiga ser liberto espiritualmente e fisicamente dessas enfermidades que esse mundo tenebroso tem trazido para as nossas vidas. Mas eu creio que quando o Senhor ele começa a saltar aos nossos olhos alguns assuntos, é porque Ele deseja trazer cura e libertação para a nossa alma. E nessa noite eu queria que você que tem vivido com ansiedade, que tem vivido com depressão, que tem tido crises de pânico, que não tem conseguido dormir à noite, preste muito bem naquilo que Deus vai falar. Porque eu creio que se você passa por alguma dessas situações e você está aqui hoje, Deus vai liberar algo novo para você. E Deus vai te tirar desse cativeiro. E Deus vai te trazer para luz, vai abrir os seus olhos e vai trazer uma nova revelação da promessa, que vai te dar combustível para esperar nele, mesmo quando o dia mal vier. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, irmãos, espera. Mas o que significa espera? A palavra espera, ela é conceituada como aquilo que se aguarda. É quando eu aguardo algo até que chegue, ou até que alguma coisa aconteça. É quando eu sei que alguma coisa vai acontecer, e eu vivo na expectativa de que aquilo se concretize, mesmo que aos meus olhos nada esteja acontecendo. Vocês conseguem perceber o quanto a espera, ela se assemelha com a fé? Se a gente analisar isso de uma forma bem profunda, a gente vai perceber que a fé e a espera, elas se confundem. Elas praticamente se entrelaçam. Porque a palavra do Senhor vai dizer para nós em Hebreus 11:1, que a fé é a certeza de coisas que se... Vamos juntos? É a certeza das coisas que se esperam. E a convicção de fatos que se não veem. Olha só como a fé e a espera, elas andam lado a lado. Quando eu espero por algo que eu quero que se concretize, mas os meus olhos ainda não contemplem, eu preciso estar carregada de fé, para eu acreditar que por mais que tudo diga não, eu tenho um sim de Deus, e por isso eu persisto e eu persigo rumo ao alvo. Desde os patriarcas da Bíblia, nós vemos o Senhor liberando promessas para o seu povo. A gente vê Ele dizendo que vai chegar na terra prometida, a gente vê dizendo que uma mulher estéril vai ter filhos, a gente vê uma família de uma pessoa dizendo que vai ser tão numerosa quanto a areia do mar. E se esses homens não tivessem confiado naquilo que eles ouviram, talvez nós não estivéssemos aqui nessa noite. Mesmo com erros, com tropeços, com acertos, eles perseveraram e eles perseguiram a promessa. E é isso que Deus deseja de nós também. Mesmo muito distante, mesmo utópico, mesmo parecendo impossível, Deus deseja que a gente se agarre naquilo que foi liberado e a gente persiga isso até que chegue o dia de colocar a mão na nossa vitória. A espera, a fé e a confiança, elas caminham juntas. Só que muitas vezes, por muitos motivos, nós desistimos de esperar. E eu elenquei aqui alguns motivos que fazem com que a gente queira desistir no meio do caminho. E talvez pode ser que alguém aqui nessa noite se identifique com algum desses motivos. O primeiro desses motivos é que muitas vezes nós desistimos de esperar porque nós tentamos fazer com que a promessa se cumpra na força do nosso braço. Às vezes Deus fala alguma coisa para a gente, que nós iremos conquistar algo, que você vai conseguir uma posição lá na sua empresa, ou que você vai conseguir entrar numa determinada faculdade.
que você vai conseguir um relacionamento, enfim, muitas coisas que Deus pode ter falado para você. E então o que você começa a fazer? Criar suas próprias formas para fazer com que a promessa se cumpra. E aí, sabe o que a palavra fala para a gente? Lá em Jeremias 17, 5 e 6, a palavra diz assim, ó: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos no deserto, na terra salgada e inabitável. Olha só. Quando Jeremias ele diz assim, ó, da parte do Senhor, que maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, ele não está dizendo assim, ó, maldita é a Carol por confiar no Anderson, maldita é a Lohana por confiar na Maiara. Não, o que a palavra do Senhor está querendo dizer para nós aqui é: maldita a Carol por confiar nela mesma, por achar que ela pode fazer alguma coisa, que pode achar que o seu braço mortal, a sua carne pecaminosa e corruptível, pode fazer com que ela conquiste algo. Porque todas as vezes que eu confio em mim mesma e eu acho que sozinha eu consigo atingir um determinado lugar, o resultado disso é apartar o meu coração do Senhor, porque então eu dei lugar para o orgulho, para a vaidade, para a soberba, e vou achando que eu não preciso de mais ninguém, porque eu consigo sozinha atingir esse resultado. E isso é um engano terrível. Porque às vezes a gente começa a deixar o poder subir para a cabeça, ou as nossas aptidões subirem para a cabeça, e a gente começa a achar que a gente não precisa de mais ninguém, e vou lá e eu vou conquistar a promessa, porque se Deus falou que essa faculdade, então eu vou dar um jeito de entrar aqui, nem que seja por uma outra faculdade que Deus disse que não era para eu fazer por essa daqui, que eu não tenha condições de pagar essa faculdade aqui. Mas se é esse curso, eu não vou esperar chegar o dia em que Deus vai me dar as condições para eu alcançar esse objetivo. Ou vai ser de uma outra forma que eu vou conseguir um emprego, ou eu vou passar alguém para trás dentro da empresa, e assim eu vou conseguir conquistar o posto que eu tanto desejei, e que o Senhor disse que um dia eu conquistaria. Quando isso acontece, e eu fracasso, então eu começo a achar que o resultado do meu fracasso foi porque Deus não quis me dar o que Ele disse que eu teria, e então eu começo a me afastar do Senhor. E então eu começo a não querer mais esperar. Segundo motivo que nos faz desistir da espera, é quando eu deposito a minha confiança no homem, e agora não em mim mesma, mas em outra pessoa. Quando eu começo a voltar os meus olhos a alguém, eu começo a esperar que aquela pessoa faça algo por mim, para fazer com que eu conquiste a minha promessa. E isso faz com que eu me frustre, e faz com que eu não olhe mais para o Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer para a gente lá em Salmo 34, 5. E aí essa eu peguei uma versão diferente, Júlia, daí não precisa pôr aí não, tá? Senão vai confundir. E aí você vai ficar perdida também. Mas lá em Salmo 34, 5, na versão da NVT, fala assim, ó: os que olham para ele ficarão radiantes, no rosto deles não haverá sombra de decepção. Só existe decepção nos nossos rostos quando a gente deposita a nossa confiança em alguém e a gente espera que aquilo que Deus iria fazer por nós é aquela pessoa que vai fazer para a gente. Quando isso acontece, eu começo a me decepcionar e o meu rosto fica coberto de decepção, a alegria vai embora e aí eu não quero mais esperar, porque se Deus colocou essa pessoa, por que ele não está sendo um instrumento de Deus na minha vida? Mas ele está fazendo eu ficar mais distante ainda daquilo que Deus tinha para mim. É porque você desviou os seus olhos de onde você nunca deveria ter tirado. Porque se sua esperança, sua expectativa continuasse em Deus, você não desistiria de esperar, porque Deus, Ele não decepciona ninguém. Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se o homem te prometeu algo e ele não cumpriu, Deus não tem nada a ver com isso. Se o homem te deu uma palavra e não levou isso adiante, Deus não tem nada a ver com isso.
Volte os seus olhos para o Senhor e não coloque sua expectativa em pessoas que são corruptíveis, que são falhas e que erram, assim como a gente erra também. A gente não pode colocar a confiança em nós mesmos, nem em outras pessoas que são carne como nós. Em terceiro lugar, a gente desiste, porque a gente acha que a promessa está demorando demais. Deus, eu já estou esperando 5 anos por isso. Deus, eu estou esperando 6 meses por isso. Deus, eu estou esperando 2 meses. Deus disse que ia me dar um emprego. Mas não chegou o momento certo, eu vou lá e eu pego outro emprego e dá errado. Aí eu pulo de emprego e coloco a culpa no Senhor, que eu nunca consigo arrumar o emprego que eu queria. Você antecipou as coisas. Você foi precipitado. Você quis que o tempo fosse do seu modo e não do tempo de Deus. E irmãos, a palavra vai falar para nós que para Deus 1000 anos é como um dia. Vai falar ainda lá em Eclesiastes 3 que há tempo para todas as coisas. E a forma com que o Senhor tem preparado um tempo para a sua vida, não necessariamente é o tempo que você está achando que é a hora certa. Talvez aí você está batendo cabeça, está dando círculos e não está saindo do lugar, porque você se antecipou em viver algo que Deus não queria que você vivesse agora. Se você tivesse um pouco mais de paciência para esperar, você colocaria direto as mãos no pote de ouro. E aí, em quarto lugar, que eu separei aqui, nós desistimos porque a gente olha demais para as provações, para as dificuldades, para as tempestades que acontecem no caminho da promessa. E nós desviamos os nossos olhos do autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12:2 vai falar assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Irmão, sabe o que esse versículo está falando aqui para nós? Que Jesus, quando ele estava na cruz, ele suportou aquela dor, porque ele estava olhando para a alegria que estava proposta para ele, e não para a circunstância que ele teria que enfrentar até o momento que ele chegasse e colocasse as mãos na alegria dele. A alegria final, a promessa final, foi o combustível para que Jesus passasse por todas as provações que ele passou enquanto ele esteve aqui na terra e enquanto ele estava pregado naquele madeiro. Só que a gente, na primeira dificuldade, a gente retrocede, a gente desiste. A gente pensa assim, não, depois eu comecei a servir a Jesus, aí começou a prova, porque daí o inimigo não se incomodava comigo, agora ele passou a se incomodar, e ele fica furioso com a minha vida, então é melhor eu ficar na minha, que daí eu não incomodo Satanás, e daí eu não tenho problema. Mentira, engano. A alegria que nos é proposta em Cristo Jesus, vale toda a provação que a gente tiver que enfrentar ao longo do caminho. Imaginem só se Daniel, quando estava lá na cova dos leões, olhasse para aqueles leões e não direcionasse os seus olhos ao autor e consumador da fé dele. Imagina Sadraque, Mesaque e Abednego dentro daquela fornalha de fogo, vendo aquela situação toda, e devia estar quente, né? E aí se ele olhasse para aquela situação e falasse, não, vou desviar os meus olhos daqui, porque acho que Deus não vai me salvar dessa, não. Irmãos, a gente olha demais para as adversidades ao nosso redor. A gente se distrai com muita facilidade. Ao invés de focar em Jesus, e não importa as setas que venham ao longo do caminho, a gente continuar fixo. A gente se compara, a gente deixa o que as pessoas fazem, ou o que a gente vê acontecendo na vida das outras pessoas, fazerem com que a gente pense que Deus não está mais com a gente, que a gente tem que desistir mesmo. E no fim, quem deseja que você desista é o inimigo, porque ele é o seu adversário, ele é o meu adversário. Ele não é adversário de Deus. O objetivo dele é tragar a sua alma, porque a alma de Cristo é intocável.
Com Cristo, Ele perde todas as batalhas. Mas contra mim e você, quando nós não sabemos utilizar a autoridade que nós temos no nome de Jesus, nós perdemos todas elas. É por isso que Cristo deseja que a gente se mantenha perseverante. É por isso que Cristo deseja que a gente espere nele, mesmo quando o dia mal vier. Espere nele, mesmo quando a notícia ruim vier. Sabe aquela notícia que você não queria ouvir? Sabe aquela notícia que você orou o tempo todo para que ela não chegasse e ela viesse de forma positiva? E aí quando ela vem de forma negativa, você recebe um banho de água fria? Aí você fala, meu Deus, e agora? Se você está esperando no Senhor, esse é só o começo do caminho que você vai trilhar rumo à sua vitória. Essa semana eu estava ouvindo um podcast, e aí eles estavam falando sobre aqueles furacões que tiveram lá na Flórida, nesse último mês. E aí as pessoas estavam conversando ali sobre um furacão, e ele falou assim, nossa, aí você estava no olho do furacão, né? E aí não tem vezes que você pensa assim, meu Deus, eu estou no olho do furacão, Senhor amado. Parece que está tudo assim, ó, tudo voando, né? E você está ali, meu Deus, está voando, vai me acertar. Mas sabe o que acontece quando você está dentro do furacão? Que você está no olho do furacão? No olho do furacão não tem vendaval. No olho do furacão é tudo claro. No olho do furacão você enxerga o sol. O vento é só ao redor. Vocês sabiam disso? Que quando você está dentro, quando está o furacão acontecendo, tem aquele redemoinho. Quando você está dentro dele, você não enxerga o vendaval acontecendo. Você só enxerga a claridade. Como o dia vai ficar depois que o furacão vier. Então, a próxima vez que você pensar assim, Deus, eu estou no olho do furacão. Você fala, que bom, Senhor, porque o sol da justiça está iluminando a minha vida. Enquanto tudo ao meu redor desmorona, eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que eu posso pensar, do que tudo aquilo que eu posso imaginar. As minhas mãos não tocam as coisas que se destroem, mas os meus olhos contemplam a Cristo, ressurreto, vivo e pronto para trazer a calmaria que seu coração precisa. Seu coração está ansioso hoje, teu coração não está conseguindo esperar no Senhor. Lembre-se de que Cristo em você é a esperança da glória. Sabe, irmãos, o nosso problema maior é que nós esperamos coisas terrenas e nós não estamos convictos de que em quem nós devemos esperar. Você não deve esperar por coisas, você deve esperar por uma pessoa. Existe uma pessoa que pode te socorrer em meio aos problemas. Existe uma pessoa que pode te tirar do cativeiro de morte. Existe uma pessoa que pode salvar o seu casamento, o casamento dos seus pais. Existe uma pessoa que pode te tirar das dívidas. E essa pessoa se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo. Existe uma palavra que eu gosto muito no hebraico, que ela se chama boetos. E essa palavra boetos, ela é utilizada na Bíblia e uma das vezes para se referir ao Espírito Santo de Deus. E essa palavra boetos, ela significa aquele que vem correndo ao meu socorro. Sabe quando você está naquele dia de angústia, que você acha que você não vai sair desse poço de lama que você está enfiado? Clame por boetos. Ele vem correndo ao teu encontro. Clame pelo Espírito Santo, porque Ele é o único que pode te tirar desse lugar. Ele é o único que pode tirar o vazio da sua alma. Amigos não preenchem o seu coração. Um relacionamento não preenche o seu coração. O único que pode preencher o seu coração é Jesus. E se você está esperando preenchimento em qualquer outra coisa, você vai continuar procurando, procurando, procurando e sempre se sentindo vazio. É o amor de Deus que preenche todas as lacunas que existem dentro de você.
Só que eu enumerei aqui alguns motivos do porquê nós desistimos. Mas agora eu queria trazer aqui com vocês também uma outra face da espera. Não a espera que te faz desistir, e eu quis enumerar algumas dessas situações que nos fazem desistir, porque talvez você esteja prestes a cometer alguma delas e acabar desistindo no meio do caminho. E agora existem algumas coisas que você precisa ter durante a sua espera, para que você não desista. A primeira delas, nós lemos aqui no início dessa mensagem, que está lá em Isaías 64:4, que fala que nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Esse versículo, ele está dizendo para mim e para você o seguinte, olha aqui. Para você ter um Deus que trabalha enquanto você espera nele, você precisa descansar. Sem descanso, não há trabalho do Senhor. Sabe por quê? Porque enquanto a gente corre para conseguir a nossa promessa, o Senhor, ele não tem autorização para trabalhar em nosso lugar. É como se Deus olhasse lá do alto e falasse: minha filha, meu filho, eu quero tanto te conduzir, te levar mais rápido para conquistar isso que você tanto deseja. Mas enquanto você não descansar em mim e permitir que eu trabalhe em seu favor, eu não posso fazer nada, porque eu preciso da sua autorização para isso. Sabe quando você não consegue dormir, pensando no monte de problema que você tem, um monte de dívida que você tem para pagar? Sabe quando você acorda e você tem pesadelo, porque você está com a sua alma completamente afligida? Sabe quando você não consegue se concentrar em nada do que você tem para fazer? Você não está conseguindo descansar. Você está trabalhando demais e deixando Deus trabalhar pouco dentro do seu coração. Todas as vezes que você se angustia e você permite que coisas diversas roubem a sua mente, isso significa que você não está permitindo que o Senhor trabalhe, porque você está tentando com seus próprios argumentos resolver essa situação. Não vai ser pelos seus argumentos, não vai ser pelos seus diplomas, não vai ser pela sua capacidade técnica, não vai ser pela sua beleza, não vai ser pela sua voz bonita. Vai ser porque Cristo é bom. Vai ser porque Deus é um bom pai. E um bom pai dá coisas boas para os seus filhos. Ele quer que você descanse enquanto Ele trabalha. A espera, ela também vai requerer paciência. A paciência, pelo dicionário, ela é uma virtude do ser humano baseada no autocontrole emocional. Ou seja, quando o indivíduo suporta situações desagradáveis, injúrias e o incômodo de terceiros sem perder a calma e a concentração. A paciência é principalmente baseada na tolerância com os erros alheios ou diante de situações e fatos indesejáveis. Qualidade de quem suporta algo sem reclamar. Quem que aí consegue suportar algo sem reclamar? Quem aí consegue, quando alguém está fazendo coisas que são indesejadas para você, ser plenamente tolerante? É difícil, né, irmãos? E quando a gente está passando pelo tempo de espera, o que mais tem é pessoas para tirar nossa paciência. E isso vai envolver paciência com as pessoas, principalmente com os de dentro da nossa casa, porque quanto mais intimidade a gente tem, mais a gente ataca, e deveria ser o contrário, né? Às vezes, a pessoa que a gente mais ama deveria ser a pessoa que a gente mais protege de nós mesmos. Só que a gente pega e chuta quem está em casa, né? Por quê? Esse daqui não vai me abandonar mesmo, então deixa eu descarregar nele. Se eu descarregar no chefe, ele me dá as contas, então eu descarrego na minha mãe, no meu pai, no meu marido, no meu filho, né? Não é verdade? Vai descarregar no professor? Vai dar nota vermelha lá para você? De jeito nenhum. Mas a espera, ela envolve a paciência. E a paciência é uma característica do fruto do Espírito Santo. A gente só consegue através dele mesmo, porque nós mesmos. Zero paciência, né? E olha o que diz lá em Salmo 62:5.
Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Não deixe as pessoas tirar sua paciência. Não deixe as pessoas fazerem com que você vire um reclamão profissional. Sabe aquela pessoa que só reclama? Gente, é tão chato, né? Tá do lado de quem só fica falando, reclamando. Nossa, é uma chatice, né? Haja paciência, né? Mas aí, nesse momento que a gente tem que buscar no Senhor. Deus, a minha alma está querendo aqui, ó, dar uma compungida. Então, me ajuda a entender que a minha esperança vem de Ti. Terceiro lugar, obediência. Irmãos, nem sempre o que você está esperando vai coincidir com a vontade de Deus. Às vezes você está lá achando que você está esperando por uma coisa, e quando você menos espera, Deus te surpreende com uma coisa completamente diferente. Aí, nesse momento, você tem que entender, você vai reclamar para Deus que Ele não te deu o que você queria, ou você vai ser grato porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável? Aconteceu isso comigo esses dias. Orei pedindo um negócio para Deus. E aí Deus falou para mim assim, ó, você está preparada para viver aquilo que você está pedindo? Você está querendo mesmo viver isso que você está pedindo? Aí eu falei, ai Deus, eu acho que eu quero. Mas eu acho que não, eu não tenho certeza. Mas tá bom, eu vou continuar orando. E aí o resultado, gente, foi completamente contrário do que eu orei. E aí eu fui chorar. E aí Deus falou para mim, não chora não. Que a minha vontade é boa, perfeita e agradável. Só espera que está vindo uma coisa muito forte aí. Estou esperando, gente, não veio ainda não. Quando vir, eu volto aqui e conto a bênção para vocês, mas estou esperando em Deus. Mas Ele nos submete a essas surpresas. Só que a gente precisa, nesses momentos, estar disposto a obedecer, mesmo quando contraria a nossa vontade. Mesmo quando contraria a nossa vontade, a gente crê que o Senhor é aquele que tem o melhor para nós e que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E os que esperam no Senhor nunca serão envergonhados. Sabe algumas situações que acontecem e você acha que é para sua vergonha? Se você está se submetendo ao governo e senhorio de Cristo, isso vai glorificar o nome dEle na sua vida, mesmo que por um momento as pessoas pensem que você está sendo envergonhado. Porque os que esperam no Senhor jamais é envergonhado. Salmo 25:3 fala, com efeito dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que, sem causa, procedem traiçoeiramente. Isaías 49:23, na parte final, fala assim, ó, saberás que eu sou o Senhor, e que os que esperam em mim não serão envergonhados. Permaneça obediente, mesmo quando a vontade dEle contraria a sua. Não é para sua vergonha. Continue esperando, porque na hora certa, Ele vai glorificar o nome dEle na sua vida. Quarto lugar, a espera ela envolve esperança. A esperança é o ato de esperar alguma coisa, sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Quem espera é um esperançoso. Você está sempre com aquele sentimento de que vai ser possível. Mesmo quando vem a adversidade, fala, não, isso não vai tirar a esperança do meu coração, não, porque vai ser possível sim. Jesus falou, Jesus não mente. Irmão, se Jesus falou, Ele não mente. Creia somente. Lá em Isaías 40:31 fala, ó, vou ir para o finalzinho do versículo. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, porque estão sempre com a esperança renovada em Deus. Você pode correr, você não vai se cansar, porque você espera naquele que vai cumprir e que cumpre todas as suas promessas. Se algum dia você tiver dúvida, abre a Bíblia e lê, você vai ver lá o quanto de homem esperou e até desobedecendo chegou na promessa. Pode não ter chegado ele, mas a descendência chegou, então chegou ali por tabela, né? Então, você não vai querer que a tua descendência somente desfrute da terra prometida, você quer entrar também, né? E eu não quero ser Moisés assim, que só viu de longe. Eu quero colocar meus pés. Mas também se meus filhos
tiver que colocar sozinho, também não ligo não. Meus filhos ficam no caminho de Deus, né? O que importa também. 5º lugar, confiança. A confiança é a convicção daquilo que você espera que vai acontecer. Enquanto a esperança é o sentimento, a confiança é a convicção. Você sente, mas você está convicto. Nada abala a sua crença. Mesmo que as pessoas falem, abandona esse Deus aí e morre. Igual a esposa de Jó falou para ele. Fala, não, meu Redentor vive. Isaías 30:18 fala, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurado todos os que nele esperam. Irmãos, a espera, ela é muito desafiadora, como eu já falei aqui. E vão ter dias em que vai ser muito dolorido você esperar pela sua promessa chegar. Eu até compartilhei esses dias nas minhas redes sociais, quem viu lá já sabe dessa história, mas eu creio que bastante gente aqui não viu. Quando eu fui ter o parto do Felipe, gente, foi muito difícil. Oh, Jesus, foi muito difícil. E bastante gente me falava assim, olha, é muita dor, é muita dor, é muita dor. Mas a hora que você falar que você vai desistir e você pedir para ir para a cirurgia, é porque o próximo passo é o nascimento do neném. Então, aguenta firme, lembra disso. Só que, gente, na hora que você está lá sentindo dor, você não lembra de nada. Você só quer arrancar a criança de dentro de você. Fala, nasce esse trem logo aqui, que não está dando mais não. E eu estava lá já muitas horas e sentindo muita dor. E chegou num ponto assim que ficou insuportável. Ficou assim, inadmissível. Eu falei, não admito mais essa dor não. E eu estava naquela expectativa do nascimento, e esperando, e já esperando muito tempo. E aí, de repente, chegou um momento que eu falei assim, não, deu. Olhei para a cara do Anderson e falei assim, seguinte, a gente não precisa mais disso, não. Vamos para a cesárea, vamos tirar esse menino. Aí a minha médica não deixou eu tirar, né? E o Anderson também não deixou. Os dois fizeram um acordo ali contra mim. E, gente, foi exatamente o que falaram. O próximo passo, o Felipe nasceu. As próximas dores ali, o período muito curto, em vista daquilo que eu já tinha vivido até aquele momento, foi o momento que o Felipe nasceu. E aí eu estava meditando ao longo desses dias sobre espera, e foi isso que o Senhor falou para mim. Sabe quando você achar que você não aguenta mais esperar? Sabe quando você achar que está insustentável, está insuportável, e você não aguenta mais e esperar que esse momento do seu milagre chegue? É porque está muito perto de acontecer. Se existe alguém aqui nessa noite, ou alguém aqui na live, que está passando por dias de muita dor, por conta da espera que você está vivendo no Senhor, lembre-se disso. O mundo físico, ele se assemelha ao mundo espiritual. E se o Senhor projetou o corpo da mulher para gerar e para fazer um nascimento dessa forma, tenha certeza que dessa forma Ele deseja trazer lições para nós e fazer com que a gente entenda também que na nossa vida espiritual é do mesmo jeito. Para coisas novas nascerem, dores precisam acontecer. Para coisas novas nascerem na sua vida, você vai passar por um período longo de espera. Quando estiver chegando muito próximo a você viver o teu milagre, as dores vão se intensificar, mas não desista nesse momento, porque o próximo passo é a sua vitória chegando. É o seu filho nos braços, é o seu emprego, é o seu casamento, é a salvação de alguém da sua casa. É a faculdade que você tanto deseja, é o relacionamento que você tanto sonhou. O próximo passo, quanto mais difícil ficar, é o nascimento daquilo que Deus te prometeu. No fim de tudo isso, a gente pode ver aquilo que Davi falou em Salmo 40. Lá em Salmo 40, Davi ele fala assim: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. A sua espera não vai trazer milagre somente para a sua vida.
A sua espera não vai surtir efeito somente na sua vida, mas a sua espera vai servir para que outras pessoas vejam o seu testemunho e glorifiquem a Deus e falem como existe um Deus que cuida da Isa, como existe um Deus que cuida da Sueli, como existe um Deus que cuida do Anderson, como existe um Deus que cuida da Zuleika, como existe um Deus que cuida do Renato. Eu também quero servir a esse Deus. E para que pessoas sejam salvas, pessoas sejam impactadas pela glória do Senhor, vale a pena passar por um período longo de espera, vale a pena passar por dias de provações e de dificuldades, vale a pena chorar, vale a pena dar gritos de dores de parto, porque o nome do Senhor é glorificado em todas essas coisas, e vai ser glorificado na sua vida também, desde que você creia e que você espere confiantemente no Senhor, como Davi esperou. As promessas do Senhor somente se cumprem para aqueles que caminham esperando confiantemente nele. Talvez hoje nos seus lábios existe choro, talvez hoje nos seus lábios existem gritos de dores, talvez hoje nos seus lábios existam reclamação, mas se lembre disso, Ele tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, e Ele colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Pôs nos meus lábios um cântico, um louvor ao nosso Deus. Ei, se você está triste, se você está desanimado, espere no Senhor, porque Ele tem um cântico novo para colocar nos seus lábios. O Senhor, Ele tem um hino de louvor, um hino de gratidão. O Senhor tem um hino de regozijo para liberar sobre você, e você vai dar pulos e gritos de alegria, e você não vai se lembrar dos dias de dores, porque muito maior vai ser o dia da sua vitória. Você vai celebrar na expectativa, na esperança de que Cristo virá e Ele vai te resgatar, sabendo que você não desistiu no meio do caminho, de que você perseverou, de que você persistiu, de que você perseguiu todos os dias o alvo, a tua soberana vocação, o autor e consumador da sua fé, e não deixou que as coisas deste mundo corrompessem o seu coração, porque o seu coração não foi feito para esse lugar aqui. A santa expectativa do nosso coração nessa noite precisa ser estar com Cristo na glória, porque a maior espera daqueles que servem a Deus é a segunda vinda de Cristo. Coloque-se de pé, irmãos.